Bem-vindos de volta a mais um vídeo desse canal, que é o Seu Cirurgião. Meu nome é Murilo e hoje nós vamos falar um pouquinho mais de cirurgia bariátrica. E para começar a introduzir o assunto sobre bariátrica de hoje, eu gostaria de falar de uma citação que Albert Einstein já dizia: insanidade é fazer sempre a mesma coisa esperando resultados diferentes. Para a cirurgia bariátrica, de forma que isso se aplica. A cirurgia bariátrica, ela vai provocar uma grande mudança na vida da pessoa. Porém, não adianta a gente achar que a cirurgia bariátrica por si só vai fazer todo o trabalho, todo o papel. Ou seja, se a gente não mudar os hábitos, não mudar a visão, não mudar a nossa mentalidade de antes da cirurgia para depois da cirurgia, os resultados vão vir, porém vão ser perdidos ao longo do tempo, porque a gente vai voltar a fazer as mesmas coisas que a gente faz antes da cirurgia que levaram àquele ganho de peso em excesso. Falando sobre isso especificamente, o que é que a gente deve mudar? Quais são os principais fatores, os principais aspectos da nossa vida que a gente deve transformar e não repetir? Então a gente vai falar um pouquinho sobre a alimentação, sobre a atividade física e sobre o acompanhamento depois da cirurgia. Essas três coisas são as coisas que a gente deve adquirir novos hábitos, a gente deve transformar depois da cirurgia. A primeira parte sobre a alimentação, basicamente, não significa que a gente vai comer de uma forma muito diferente. É super importante que a gente adeque a nossa alimentação, a nossa quantidade, o nosso conteúdo ao que agrada o nosso paladar. Mas, de certa forma, a gente tem que também adaptar o nosso paladar ao que é importante a gente ajustar na alimentação. Então, a nossa abordagem multidisciplinar, envolvendo também a nutricionista, a psicóloga, a gente vai pegar a alimentação que vem antes da cirurgia, que levou aquele excesso de peso, e vai transformando ela aos poucos para uma alimentação um pouco mais rica em conteúdo de proteína, um pouco mais pobre em conteúdo calórico total. A gente sabe que o excesso de caloria, de fato, é uma das coisas que leva ao ganho de peso. Não é a única, apesar de ter uma crença muito grande de que a obesidade é só o excesso de calorias. A gente sabe que o metabolismo é muito mais complexo e a predisposição genética também está envolvida. Então a gente vai mexer no conteúdo, principalmente de macronutrientes, adequar o aporte proteico para ter uma recuperação da massa muscular e permanecer com essa massa muscular no pós-operatório, melhorando a composição corporal. A gente vai ter um ajuste dos outros macronutrientes para ter uma adequada aporte calórico, sem ter déficit e sem ter superávit. A gente manter um equilíbrio da quantidade de calorias e a gente vai introduzir alguns microelementos que são importantes, que muitas vezes o paciente antes da cirurgia não tem esse aporte necessário. Isso pode ser por via de suplementação, isso pode ser por via de alimentação, pode ser por fruta, salada, verdura. E é claro que tem gente que gosta de uma verdura, não gosta de outra, gosta de uma fruta, uma folha e não gosta de outra. Isso é questão da gente adequar, a gente trabalhar com a equipe multi, trabalhar com a nutricionista para encontrar uma alimentação que fique equilibrada. Se existe alguma falha nessa alimentação, a gente adequar com suplementação. Suplementação proteica, suplementação vitamínica e de micronutrientes. Então, o hábito alimentar deve mudar. E quando você mudar o hábito alimentar depois da cirurgia, não podemos voltar àquele hábito alimentar anterior que levou ao ganho de peso. Então essa é uma mudança importante. Não vamos fazer a mesma coisa que a gente fazia antes e esperar um resultado diferente. Para a gente manter esse resultado bom da perda de peso, do pós-operatório, a adequação alimentar é super importante. O segundo item da gente não repetir também é a atividade física. A atividade física, ela gera produção de massa muscular. Essa é a nossa principal intenção com a atividade física. E existe também o condicionamento cardiometabólico, condicionamento cardíaco, aumento da resistência, do endurance. Então essas duas coisas vão trabalhar em conjunto para fazerem com que o nosso metabolismo basal se mantenha um pouco mais elevado. Esse é um ponto. O músculo é o motor do metabolismo no nosso corpo. Então quanto mais massa muscular, mais a gente tem aquele metabolismo em repouso trabalhando. E além disso, a gente tem mais capacidade de se exercitar cada vez mais, à medida que a gente vai aumentando o condicionamento. Essas duas coisas vão trabalhar junto com a alimentação no outro lado da equação do consumo calórico. Então a gente consegue ajustar o aporte calórico, a entrada, e consegue aumentar o gasto calórico, aumentando a atividade física, aumentando o metabolismo basal. O principal gasto calórico nosso não é de fato o do exercício, da atividade física. A atividade física a gente se exercita por 1 hora e meia, às vezes 3, 4, 5 vezes por semana. Isso globalmente é uma quantidade pequena, porém a atividade física vai levar com que a gente tenha mais massa muscular, mais disposição, mais energia e fique
que ativo pelo período ao longo do dia com um maior gasto calórico, porque o nosso metabolismo aumentou depois da cirurgia com o ganho de massa, com o preparo físico. Fora do momento do exercício, a gente vai estar gastando mais energia do que a gente gastava antes, quando era sedentário. Então, essa mudança que acontece, que a gente já inicia no pré-operatório, um condicionamento, quando é possível, é muito importante manter no pós-operatório. Essa mudança ela precisa seguir pelo resto da vida. A atividade física não é uma coisa que a gente recomenda para o paciente com obesidade ou paciente com cirurgia bariátrica apenas. É uma coisa que a gente recomenda para todo mundo. É super importante a gente se movimentar para qualquer doença e mesmo paciente sem nenhuma doença para manter saúde, para manter longevidade. Então esse é um hábito que a gente tem que trabalhar, tem que adquirir e o importante é buscar aquela atividade física que te agrada, seja academia, seja o beach tênis, seja ciclismo, corrida, o que for. É importante a gente se manter ativo. A atividade física mais benéfica em termos de custo-eficiência, que eu sempre recomendo, é a musculação. Tá? A musculação principalmente de membros inferiores. Então esse é o mínimo que eu costumo orientar para meus pacientes. Vai para a academia, vai fazer musculação. Ah, mas eu detesto musculação, eu quero fazer beach tênis. Não tem problema. A atividade que você fizer é a melhor, porque é a que você vai fazer. Mas a atividade que, se você não quer fazer nenhuma e precisa fazer o mínimo, 3 vezes por semana, academia, trabalhar bastante membros inferiores, que são os maiores grupos musculares que nós temos, e isso é o mínimo necessário. Porém, não tem limite para atividade física, à medida que o condicionamento vai aumentando, a força vai aumentando, aumenta o nível de atividade e não tem nenhum problema. E depois da cirurgia, em 30 dias a gente já libera para fazer todas as atividades e exercícios que o paciente desejar. O terceiro ponto dessa equação toda da gente transformar aqueles hábitos de antes é o acompanhamento com a equipe multidisciplinar. Não só o acompanhamento médico, mas também com a psicóloga, com a nutricionista, com um preparador físico. Então, antes da cirurgia, conheço muitos pacientes que chegam num peso muito elevado sem nunca terem passado no médico. E o problema do ganho de peso é justamente que quando a gente ganha o peso, o corpo se habitua àquele peso acumulado e ele tem uma grande dificuldade de perder. Então, a melhor forma de prevenir é evitar o ganho de peso. Sempre que a gente ganha o peso e acumula aquele excesso de adiposidade, a gente altera o nosso mecanismo de controle energético. E aí o corpo vai entender que aquele peso é o seu peso normal e não vai querer perder e vai desencadear mecanismos para evitar que você perca peso. Muitos pacientes chegam nesse ponto porque demoram a buscar uma ajuda especializada. Então, já é uma forma de prevenir o ganho de peso quando você começa a ir atrás de uma ajuda médica, nutricional, que seja, para evitar que o peso chegue num ponto em que atinja a necessidade de fazer uma cirurgia bariátrica, por exemplo. Mas muitos pacientes que chegam nesse ponto e a gente opera no consultório, eu vejo que não fizeram esse acompanhamento, não fizeram esse preparo e foram buscar ajuda médica só quando já estava muito avançado o excesso de peso. A gente vai tratar naquele momento, mas o tratamento não acaba depois da cirurgia. A gente precisa que o peso abaixe e continue cuidando da saúde geral, cuidando da saúde global. Precisa monitorizar níveis de eletrólito, precisa fazer exames de rotina, precisa fazer check-up anual. Então é um grande benefício que o paciente veio para o cuidado, foi operado e a gente consegue envolver e mantê-lo envolvido nisso pelo resto da vida. Cuidar da saúde é importante, seja quando faça a cirurgia ou não. Então, se o hábito de não ter um acompanhamento médico, não fazer um check-up regular, levou aquele paciente até aquele ganho de peso, esse é outro hábito que a gente precisa mudar, desmistificar e depois da cirurgia manter um segmento regular. Manter um segmento regular com o endocrinologista, com o seu cirurgião, com a sua nutricionista, com a sua psicóloga. Isso pensando na saúde do peso, na saúde do metabolismo. Então, a mensagem final que fica, pessoal, é isso. É que a gente não pode manter os mesmos hábitos, fazer as mesmas coisas que a gente sempre fez, esperando que o resultado seja diferente. Ainda que a gente faça a cirurgia e a cirurgia ela vai trazer um resultado independente do que a gente fizer, porque a potência da perda de peso dela é muito grande, se a gente voltar aos mesmos hábitos anteriores, a gente vai ter os mesmos resultados anteriores. Nós não vamos ter resultados diferentes. Então precisamos mudar o que a gente faz para manter o resultado ganho com a cirurgia bariátrica. Se você gosta desse assunto, tem interesse sobre cirurgia, já fez cirurgia, quer saber mais, tem dúvidas, quer recomendar esse vídeo, esse conteúdo para alguém, siga, compartilhe o canal, manda suas dúvidas aí no comentário, tá bom? Até a próxima.